Oi, pessoal. Hoje nós vamos complementar o estudo da isomeria plana. Vamos ver a isomeria funcional e também a tautomeria. Então, a isomeria funcional, como o nome já indica, os isômeros vão pertencer a funções orgânicas diferentes. Então, nós vimos até agora que a função orgânica dos isômeros, na isomeria de cadeia, na isomeria de posição e na metameria, a função orgânica dos isômeros é a mesma. Então, quando ocorrer mudança justamente na função orgânica dos compostos, aí nós vamos ter a isomeria funcional, a isomeria de função. Bom, é possível então a gente ter esse tipo de isomeria ocorrendo entre as seguintes funções: entre álcool e éter, entre aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster, fenol, álcool aromático e éter aromático. Isso não significa que não seja possível a isomeria funcional entre outras funções fora desse rol aqui. Mas aqui são as funções que frequentemente apresentam isomeria funcional. Outros casos são exceções. Mas certo é que dificilmente nós teremos um álcool e um éster, por exemplo, com isomeria funcional. Isso não vai ocorrer. Um ácido carboxílico com uma acetona. Então, essas funções aqui são as que vão poder formar isômeros funcionais entre si. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui um álcool aromático e temos um fenol. Se a gente for observar, aqui é álcool, justamente porque nós temos hidroxila ligada a esse carbono, que é um carbono saturado. Ele é um carbono saturado. Então, a gente tem aqui um álcool. E por ter o núcleo benzênico, ele é um álcool aromático. No outro composto, a gente já tem a hidroxila ligada diretamente ao núcleo benzênico, então é um fenol. Ambos têm a mesma fórmula C7H8O, então são isômeros. E como está mudando a função orgânica, são isômeros funcionais. Nesse segundo exemplo, nós temos dois compostos com fórmulas C4H10O, onde aqui nós temos um álcool, hidroxila aqui, ó, certo? Ligada a um carbono saturado. E aqui nós temos um éter, oxigênio, aqui é um heteroátomo, né, entre carbonos, ligado aí. Então, é um éter. Então, são isômeros funcionais. A tautomeria é um tipo de isomeria, na verdade, um tipo especial de isomeria funcional que ocorre especificamente em dois casos. A gente vai ter um equilíbrio estabelecido aí, mostrando esse tipo de isomeria. Tá? A tautomeria ocorre, então, nesse equilíbrio químico que vai ser estabelecido entre dois compostos, tá? Entre duas funções orgânicas, dois pares, na verdade, de funções orgânicas. Nós temos, então, a possibilidade de tautomeria entre aldeído e enol. O equilíbrio estabelecido entre essas duas funções é chamado de equilíbrio aldoenólico. Isso aqui foi visto quando nós trabalhamos hidratação de alcinos. Quem não lembra desse assunto, nós temos uma videoaula que trata desse equilíbrio aldoenólico. E nós temos também a possibilidade de tautomeria, ocorrendo entre cetona e enol. O equilíbrio estabelecido entre essas duas funções é chamado de equilíbrio cetoenólico. Então, quando nós tivermos essas funções envolvidas, a isomeria que ocorre entre elas é a tautomeria e não a isomeria de função. Exemplos. Nós temos aqui
exemplos de como ocorre o equilíbrio, né? A representação de como vai ocorrer o equilíbrio entre essas duas funções orgânicas, onde o enol ele vai ser transformado na forma carbonílica, tá? A forma carbonílica aqui, que vai ser ou um aldeído ou uma cetona. Então, nós temos aqui a saída da ligação dupla dentre os carbonos aqui e se estabelecendo entre carbono e oxigênio. O hidrogênio, uma vez que é formada essa ligação dupla entre carbono e oxigênio, esse hidrogênio ele vai sair daí, vai deixar de estar ligado com o oxigênio e vem se ligar a esse carbono. Então, nós temos aqui a forma carbonílica. E aí, nós vamos ter as possibilidades aqui de formação ou do aldeído ou da cetona, ok? Então, aqui nós temos o enol, tá? Nos dois casos, o enol. E aqui nós temos a possibilidade de formação do aldeído e aqui da cetona. Do aldeído e da cetona. Então, aí nós temos a tautomeria, o exemplo de tautomeria. Então, só recordando, na isomeria funcional, na isomeria de função, nós temos essas possibilidades aqui de isômeros: álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. E ainda fenol, álcool aromático e éter aromático. São essas as possibilidades. Na tautomeria, que é um tipo especial de isomeria funcional, nós vamos ter a possibilidade ocorrendo entre essas funções, aldeído e enol, cetona e enol, e só para reforçar um pouco mais, o enol é a função orgânica que foi vista na hidratação de alcinos, que é um composto intermediário na formação do aldeído ou da cetona, a partir, né, da hidratação que ocorre nos alcinos, e esse composto, enol, apresenta uma estrutura muito instável. Por isso que ocorre essa transformação, né? Já que o enol ele é muito instável, ocorre um rearranjo da sua estrutura, dando origem aí à forma carbonílica. Essas duas setas, que aqui são representadas, indicam justamente o equilíbrio químico que ocorre entre essas duas espécies químicas. Então, nós temos o enol se transformando em aldeído ou em cetona e o aldeído e a cetona voltando a ser enol, né, até estabelecer aí o equilíbrio químico. Então, esse aí foi o conteúdo que estava faltando sobre isomeria plana. Bons estudos e até a próxima aula.